Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa análise de edital, tá? E é um edital super recente, edital da Guarda Civil Municipal de Fortaleza. Pessoal, fica de olho, é um edital muito bacana, não é um edital extenso em relação a raciocínio lógico, beleza? Então é algo que vale a pena estudar. É um edital muito bom com relação à quantidade de vagas, beleza? E não é um edital difícil de você bater, tranquilo? Então, pega essa visão aí, porque tem muita coisa bacana. Pessoal, lembrando, segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, beleza? Segue também, claro, o Instagram do Monster, vai estar logo em seguida aqui. Pessoal muito bacana e muito acolhedor com relação ao meu trabalho também. Tranquilão? Então, pessoal, vamos só uma análise de edital para você perceber o que vai cair e é algo que eu vou comentar. Tranquilo? Então, olha só, turma. Quando você pega o edital de raciocínio lógico para esse edital da Guarda Civil Municipal de Fortaleza, você vai perceber algo assim, ó. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Dedução, e lembra que dedução é uma conclusão, tá? Dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Turma, quando cai esse tópico no edital, isso aqui é interessante de você observar pelo seguinte: é a típica questão onde você não tem uma teoria muito bem definida. É como assim, não tem teoria e está no edital? É porque, na verdade, turma, esse tópico, ele traz uma ideia realmente de interpretação, tá? É quando você encontra uma questão, por exemplo, assim, ó, Marcos é recepcionista. Sabe-se que Marcos não é o maior dos três amigos. Lucas é o menor dos três amigos. E aí você começa a tirar informações a respeito das pessoas e da idade das pessoas e das profissões que elas exercem a partir de uma sequência de informações, tá? Mas não é difícil, é algo tranquilo. O que eu também aconselho, turma, e abre muito a mente de vocês, tá? É que pegar esse tópico aqui de estrutura lógica de relações arbitrárias é você estudar também o que a gente chama de lógica de argumentação, tá? Porque quando você tem uma lógica de argumentação muito bem definida, você tem ali um tipo de raciocínio que é o raciocínio da dedução. E dedução é tirar conclusões. Quer ver uma ideia onde você pode aplicar isso daí? Olha que interessante, ó. Todos os artistas são pessoas interessantes. Lá em lógica de argumentação, a gente aprende que isso daqui e esse nenhuma pessoa interessante sabe dirigir são quantificadores. E sendo quantificadores, você pode relacionar por diagrama. E aí vamos colocar, todos os artistas são pessoas interessantes. Eu comento, turma, que o primeiro conjunto ele está dentro do segundo. Então você tem aqui, ó, o conjunto de artista e você tem um conjunto de pessoas interessantes. E aí ele fala, ó, nenhuma pessoa interessante sabe dirigir. Artista é uma pessoa interessante, só que nenhuma pessoa interessante sabe dirigir. Então eu não tenho como dizer que o artista ele sabe dirigir. Eu não posso falar isso, tá? Porque o artista é um subconjunto de pessoas interessantes. Então eu vou criar aqui um conjunto dirigir. Tendo essas noções de diagramas, por exemplo, você consegue responder, você consegue tirar deduções a partir das informações fornecidas, tá? E aí ele vai falar, ó, todas as pessoas interessantes são artistas? Não, o contrário acontece. Artista é uma pessoa interessante. Algum artista sabe dirigir? Não, né, turma? A gente viu que você tem aqui conjunto disjunto, é um conjunto separado. Quem não é interessante sabe dirigir. Segura essa informação, porque eu sei que você pode ter uma dúvida em relação a essa. E aí a gente vai conferir o restante.
toda pessoa que não sabe dirigir é artista? Não necessariamente. Porque você pode ter uma pessoa aqui que não sabe dirigir, mas ela é apenas uma pessoa interessante, tá? Então é algo que você não pode afirmar. Nenhum artista sabe dirigir. De fato, turma, aqui a gente tem, de fato, a certeza do que está sendo dito, porque você tem a certeza de que um artista é uma pessoa interessante. Nenhuma pessoa interessante sabe dirigir. Então, logo, o artista não sabe dirigir. Nenhum artista sabe dirigir. Ponto. Beleza? Isso aí realmente ocorre. E aí você vai botar assim, ó, ué, mas você colocou uma interrogação. Quem não é interessante sabe dirigir? Pensa comigo, turma. Pode acontecer de você ter uma pessoa que não é interessante. Beleza? Que não é interessante. Mas é certeza de que essa pessoa sabe ou não dirigir? Percebe que existe uma dúvida? Essa pessoa ela pode estar aqui fora. Ó. Ela é uma pessoa que não é interessante e não sabe dirigir. Então são informações que geram dúvidas. É uma informação que gera uma indução, tá? Então fica de olho em relação a isso, porque realmente pode confundir. Voltando, você vai ver um segundo tópico do seu edital, dito da seguinte forma: compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Turma, é o que eu falo. Pegou esses tópicos de raciocínio lógico, o que vai te ajudar é uma lógica de argumentação e uma lógica proposicional também, tá? Isso abre muito a mente de vocês em relação à interpretação. Um outro tópico interessante que você percebe nesse edital é quando você tem isso aqui, ó, orientação espacial e temporal. É noção de tempo, é noção de localização. Pode sem problema nenhum, turma, cair uma questão que você tem que saber ali identificar em relação à Rosa dos Ventos, tá? Isso é uma orientação espacial. Norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, sudeste. Beleza? Então, realmente, orientação espacial tem que acontecer. Você saber a orientação de vertical, horizontal, esquerda, direita. Isso acontece. É simples, mas acontece de cair. Quando a gente fala orientação temporal, é uma orientação em relação a tempo. É uma orientação, por exemplo, de você falar assim, ó, fulano, hoje é segunda-feira. Daqui 22 dias vai cair qual dia? É uma orientação temporal, tá? E existem macetes em relação a esse tipo de situação. Questão dita e certa do seu certame. Operações com conjuntos. Dito e certo, tá? Aqui você tem a ideia de interseção. Aqui você tem a ideia de união. E aqui você tem a ideia de diferença entre dois conjuntos, operações. Beleza? Pode cair ali uma questão de elemento que pertence a um conjunto. Acho difícil, porque realmente eu acredito que o que vai cair é quando você tem aquele modelo de questão assim, ó. 10 pessoas gostam de jogar e estudar. Lembra o I, interseção? Aí você monta o diagrama, começa pela interseção, vai para a região do somente e assim sucessivamente. Tranquilo? E aqui é um tópico difícil de cair, turminha, que é quando ele coloca assim, ó, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos. Até que vai. Problemas aritméticos até que vai, tá? Porque é a noção de operações, é a noção de soma, subtração, multiplicação e divisão aplicados em um contexto. Então não é o tipo de questão que você vai encontrar quando coloca assim, ó, resolva e toma a equação. Não. Tá? Isso daqui, ó, é quando você encontra dentro de aplicações. Beleza? Dia a dia. Agora, problema geométrico e matricial, turma, não
Não, chuto que não, tá? Esse edital ele é muito igual ao edital da PMBA da banca IBFC. Igual, sem tirar nem pôr, só acrescentaria ali a ideia de análise combinatória e análise combinatória e probabilidade, ponto. Fora isso, é a mesma coisa. E é difícil cobrar problema geométrico e matricial dentro de raciocínio lógico. Se fosse um tópico voltado para matemática, ele realmente é mais fácil de cair. Beleza? Então aqui estão as minhas primeiras impressões em relação a esse edital da Guarda Civil Municipal de Fortaleza. Edital muito bacana para você que está estudando, um edital assim clássico em relação aos tópicos de raciocínio lógico matemático, beleza? Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, segue o Instagram do Monster também, claro, o pessoal é muito bacana comigo, então @monster.concursos, lá tem um curso muito bacana voltado para a Guarda Civil Municipal de Fortaleza, beleza? Pessoal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus possa guiar os projetos e os planos de vocês aí, tranquilo? Fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo e fui!